Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Isaías Navi Círculo da Terra. Uma boa noite a todos. E hoje estamos com a segunda parte da live com Ricardo Guerra, reagindo aí à apresentação que a Tafona fez aqui no canal sobre a destruição de Jerusalém, que supostamente seria no ano 607 a.C. Então, trago aqui comigo. Boa noite, Ricardo Guerra. Tudo Boa bom? noite, Isaías. Boa noite aos ouvintes do canal. Boa noite, tudo bom? Hoje, excepcionalmente, vai participar mais uma pessoa aqui dessa live, que é o Ronaldo Lima. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, pessoal. Vou participar aí. Passaram uma missão para eu dar uma analisada em umas coisas que eu nunca vi na vida. Mas vamos aí, vamos participar aí com esses dados técnicos aí. Valeu. Beleza. Então, vamos lá, Ricardo, como é que a gente vai começar? Você falou que Beleza, vai hoje reagir. nós vamos fazer da mesma... Aliás, nós vamos mudar um pouquinho a dinâmica essa semana, porque na última semana eu segui a mesma metodologia do Atafona, né, na parte 1. A gente está falando daqueles 2 artigos da Sentinela, né, quando Jerusalém foi destruída, de 1º de outubro e 1º de novembro de 2011. Então tem uma série ali que propõe a trazer argumentos bíblicos e eruditos em relação à defesa de 607. Né? Nós aprendemos já que o motivo dessa defesa é para salvar a data de 1914. Estamos aqui reagindo a um vídeo do Atafona, sem citar muito o Atafona, porque ele simplesmente leu os artigos e comentou. Então, na primeira live, eu fiz da mesma forma. Eu li o artigo e comentei parágrafo por parágrafo quase completo. Né? Hoje eu vou fazer um pouco diferente, porque hoje nós temos umas informações técnicas interessantes, aí com a participação do Ronaldo, que é um mestre, né, em calendário bíblico, em astronomia, então a gente não pode perder a oportunidade de fazer essa abordagem ao vivo aí. Então, hoje eu vou resumir os argumentos e vou comentar, não vou ler parágrafo por parágrafo, porque dessa forma a gente consegue ganhar um pouco mais de tempo e ser mais objetivo, né? Mas para começar, Isaías, o que eu queria fazer? Eu queria, já que a gente está reagindo ao Atafona, para não falar que a gente não citou o Atafona nenhuma vez, eu queria colocar a live 1 dele, lá no minuto 2 horas, 29 minutos e 20 segundos, para a gente comentar só essa parte da fala dele. Posso rodar aqui? Pode colocar. Apresenta que os historiadores clássicos, não todos, obviamente, os historiadores clássicos e o cânon de Ptolomeu, que são usados como base para dizer que foi 587, tem falhas. E foi apresentadas as falhas. E tem algum historiador que apoia a data de 607? Tem, nós vamos ver na próxima semana. Vou pegar aqui novamente, ó, o finalzinho aqui. Tá bom. Tá bom, Isaías. Então, eu acho que vocês viram aí, né, tanto quem está acompanhando no chat, como o Ronaldo, Isaías, que o Atafona, aliás, o Isaías fez a pergunta para o Atafona. Atafona, existe algum historiador que defende a data 607? Qual foi a resposta do Atafona aí, Isaías? Você lembra? Sim. Ele falou que tem, sim, né? Que ia mostrar na segunda live. Então, Atafona, dever de casa não cumprido, né? A revista não mostra nenhum erudito que apoia a data de 607. Inclusive, essa revista, eu acho que você podia transmitir minha tela aí agora, por favor, o Isaías. Oi? Podia colocar minha tela aí no computador? Beleza. Tá na tela. Beleza. O que acontece? Essa revista aqui, ela cita vários eruditos, é verdade, né? Mas a própria revista, ela admite aqui que nenhum dos eruditos, né? Nenhum, eu acho que está lá nas notas lá embaixo, deixa eu tentar localizar. Aqui vai dizer que nenhum dos eruditos citados aí, eles defendem a data 607. Então, eles são citados, na verdade, de forma até tendenciosa, eu diria, né? De forma tendenciosa, eu posso falar isso porque eu mostrei até a correspondência de alguns deles na semana passada, né? Com o Adelmo Medeiros. E o Adelmo Medeiros, ele recebeu algumas respostas de eruditos que todos eles falaram. Os que responderam, ele mandou para todos que estão vivos, alguns já morreram, dos citados aqui nessa revista.
E os que responderam, a maioria respondeu, falaram que a sentinela está corrompendo as informações apresentadas por eles, né? Mas tem uma nota aqui, ó, se a gente pegar aqui um asterisco aqui, logo acima desse quadro aí, que fala aí, ó, nenhum dos eruditos citados defende que Jerusalém foi destruída em 607, antes era comum. Então, aquela afirmação do Atafona, de que tem historiador que defende 607, então ela não foi comprovada, né? A não ser que ele esteja falando de algum historiador TJ, como era o caso do Rolfo Furuli, né? Nós comentamos aí na última live. A não ser que você se lembre, eu não consegui, eu assisti essa live aqui a segunda, eu não lembro do Otafona ter apresentado nenhum erudito que defenda 607. Você lembra, Isaías? Tá mutado o seu? Perdão, não me lembro não, cara. É porque, na verdade, não existe, né? Não existe um historiador. Na verdade, todos os historiadores citados aqui defendem 607, então esse foi o motivo. Mas vamos ser objetivo aqui, eu falei que eu ia resumir aqui. Essa revista, eu acho que é bom a gente relembrar, aqui tem até um quadro que resume os argumentos da semana passada, e entre eles, aqui tem uma parte que fala o seguinte, eu vou sublinhar ela aqui, que fala assim, os historiadores seculares baseiam suas conclusões nos escritos de historiadores clássicos e no cânon de Ptolomeu. Então, essa é uma informação que ela é muito curiosa, né? Porque cânon de Ptolomeu é do 8º século depois de Cristo, era comum, e os historiadores clássicos ali pouco antes ali do 1º século, né? 2º, 3º século antes era comum, inclusive 1º século, né? Eles citaram também o Joséfo entre os historiadores. Só que essas fontes são encaradas como fontes secundárias. Por que são secundárias? Porque são posteriores, né? Mas é interessante que, quando aqui fala isso, dá a impressão que os únicos argumentos que os historiadores utilizam se baseiam nessas duas informações, nessas duas fontes, né, que é o cânon de Ptolomeu e os historiadores clássicos. Mas, na verdade, desses aí, os únicos números aceitos é o do cânon de Ptolomeu e de Beroso. Por quê? Que foram confirmados por evidências contemporâneas, né, que é o caso ali, por exemplo, das crônicas, das tabuinhas que aqui vai falar. E é interessante que essa informação ela é desmentida, ela é refutada pela própria revista. Aqui, ó, já na introdução, aqui, ó, tem uma pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta aqui, ó. No entanto, vou sublinhar aqui também para a gente acompanhar. Ó, no entanto, a maioria dos eruditos diz que a destruição de Jerusalém ocorreu em 587. Primeiro, eles falam que a Bíblia, a cronologia da Bíblia aponta para 607, a gente viu que isso não é verdade, né? A Bíblia fala sobre 70 anos de domínio, que na minha defesa começou em 609 com a queda da Síria e terminou em 539 com a queda de Babilônia, porque não tinha como servir a Babilônia depois da queda de Babilônia, eles começaram a servir a Pérsia. Aí tem a pergunta. Isso deixaria um período de 50 anos de exílio. Aí eles falam, por que chegaram a essa conclusão? Aí fala o seguinte, eles baseiam seus cálculos em antigos documentos cuneiformes que contêm detalhes sobre Nabucodonosor II e seus sucessores. Então, para mim, está refutada a informação que diz que eles baseiam no cânon de Ptolomeu e nos historiadores clássicos. Não, isso aí é informação secundária. As fontes primárias são exatamente as cuneiformes. Por que elas são primárias? Porque muitas delas são contemporâneas. Nós vamos encontrar um vasto número de informação aí que data aí do período neobabilônico, né? Nós vamos ver hoje aqui, por exemplo, um diário astronômico, que ele é lá do ano 576, né? Praticamente uma década depois da destruição de Jerusalém. Então, os historiadores realmente eles se baseiam nessas fontes primárias. Então, aqui tem uma contradição, né? Eles falam primeiro que é o cânon de Ptolomeu, historiadores clássicos, depois fala que é nos cuneiformes, que são os registros primários. E aqui apresenta 3 tipos de argumentos, né? 3 tipos de documentos, que são as crônicas babilônicas. E aqui explica o que são essas crônicas, né? Que são registros que narram algumas histórias relacionadas à vida dos reis de Babilônia. Só que aqui vai dizer, inclusive cita esse historiador aqui, ou esse erudito, né? O R.H. Sack, que vai dizer que essas crônicas é um registro incompleto, e de fato, né? Aqui tem um gráfico aqui que mostra quais anos de
de reinado dos reis ali foram abordados por essas crônicas. Então, é um período realmente curto, né? Dos 88 anos aqui citados, 35 anos é abordado pelas crônicas. Agora, o fato é o seguinte, as informações que estão nas crônicas, elas estão em harmonia com o restante do registro uniforme. Inclusive, nós vamos ver as tabuinhas comerciais, que é bem interessante na sequência. E aqui cita o saque, eu acho que é importante citar isso, eu não vou ler, mas aqui tenta colocar o saque, né? O H-saque, RH-saque, que é um erudito, em contradição, né, com a ideia de 587. Eu até comentei na semana passada que o Adelmo Medeiros, ele escreveu para alguns historiadores, inclusive ele escreveu para esse RH Sack aqui, ó, é o Ronald H. Sack, e ele perguntou o que ele achava a respeito, né, dessa colocação, né, que a Sentinela fez do artigo do Sack. Ele respondeu o seguinte, ó, eu já respondi a muitos que têm feito essa pergunta, a Sentinela me deturpa inteiramente, a data para a destruição de Jerusalém é 587 a.C., o artigo da Sentinela não é assinado e é uma completa deturpação do meu trabalho. Aí ele cita a Marjorie Allen, né, e coloca até, inclusive, a referência aqui, que fala que tem corretamente o representado na sua página na internet, onde ele cita corretamente o meu livro, Neriglissar, o Rei de Babilônia, nas páginas 25 a 26. Aí que tem um print, né, do e-mail tirado, o próprio Adelmo ele compartilhou, então tá aqui. Aí aqui eu faço só uma deixa, né? Pessoal, tomem cuidado com essas citações cheias de reticências, viu? Vão na fonte. Então eu não vou comentar muito sobre essa parte, porque eu tô muito ansioso para o Ronaldo começar a parte dele aí, mas eu tenho aqui, ó, depois se alguém quiser pegar o meu número aí com Isaías, ou então, se quiser anotar aí, meu número é 629-9676-1671. Eu tenho um estudo aqui que tem as páginas completas aqui, ó, dos artigos citados, inclusive esse aqui do Ronald H. Sack. Ó. Então aqui tem a página inteira, tem a parte grifada aqui, que a Sentinela citou com muitas reticências, né? E aqui embaixo a gente tem a tradução completa, mostrando que quando o Sack ele comenta que precisamos preencher essas lacunas com informações secundárias, né? Ele falava sobre um assunto específico, sobre algo que aconteceu no sul da Mesopotâmia, entre os anos 597 e 557. E quando ele fala sobre fontes secundárias, ele fala sobre fontes hebraicas, gregas, latinas, bem como as tabuinhas comerciais datadas, na esperança de saber o que aconteceu, né, relacionado às crônicas. Mas então eu não vou entrar muito nessa parte. Então, sobre as crônicas, de fato, elas apresentam um registro parcial, mas esse registro parcial ele é complementado por outras fontes, inclusive, né, pela segunda forma de registro, né, cuneiforme, que é apresentada aqui, que são as tabuinhas econômicas. Isso aqui é bem interessante, porque a Sentinela, ela dá a impressão que essas tabuinhas, ela contém erros, né, e aqui tem uma nota aqui, muito discreta, comentando sobre as tabuinhas, que a informação melhor que tem aqui sobre as tabuinhas está aqui nessa nota. Deixa eu até aumentar aqui o tamanho da letra para a gente conseguir acompanhar aqui. Aqui fala assim, ó, há tabuinhas para todos os anos tradicionalmente atribuídos aos reis neobabilônicos. Quando se somam todos os anos em que esses reis governaram e se calcula do último rei neobabilônico, Nabonido, para trás, chega-se à data de 587 antes da Era Comum para a destruição de Jerusalém. Aí é que tem uma informaçãozinha aqui que é uma pista falsa. Ó. Mas esse método de datação só é válido se cada rei sucedeu ao próximo imediatamente, sem que outros tenham governado entre eles. Então, só essas tabuinhas já refutam completamente a ideia de 607. Por quê? Porque a Sentinela ela mostra que a tabuinha para todos os anos de todos os reis, na verdade, existem milhares de tabuinhas datadas do período neobabilônico, e de todos os reis conhecidos, você vai ter uma tabuinha que fala no primeiro ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, Parará, e vai contando. Depois, no segundo ano, no segundo mês, e assim por diante. Para todos os anos, você tem várias tabuinhas, mas você não encontra essas tabuinhas que preenchem a lacuna de 20 anos que a torre de vigia precisa para fundamentar a sua data de 607.
Então, isso aqui, só essa aqui já seria suficiente. Aí, qual que é o contra-argumento da Sentinela aqui em relação a essas tabuinhas? Eles vão dizer aqui que essas tabuinhas, existem algumas sobreposições. O que é essas sobreposições? Por exemplo, lá se diz que o reinado de Nabucodonosor... Vou dar um exemplo aqui hipotético, né? Se diz que no 5º ano de Nabucodonosor tem a última tabuinha, mas aí eles encontram uma tabuinha lá do 2º ano referente ao sucessor. Então tem um entrelaçamento aí de 3 meses, né? Entre o Nabucodonosor e o Labash-Marduk, né? Esse caso, inclusive, é citado aqui, ó. Eles falam aqui, ó. Aqui, ó. Por exemplo, essa parte que vale a pena a gente citar, porque eu vou até pedir a ajuda do Ronaldo agora para a gente mostrar que isso aqui, a própria Bíblia desfaz esse argumento aqui, ele não é um argumento válido. Aqui fala assim, ó, por exemplo, há uma tabuinha que registra uma transação em Nisan no dia 27, 27 dia do 11º ano de Nabucodonosor. Então, você está dando um exemplo. Aí depois, aqui embaixo, vai citar aqui essa questão da sobreposição, ó. Aqui tem um exemplo aqui. Ó. Por exemplo, um documento mostra... Está aqui, ó. Esse exemplo que eu estava procurando. Por exemplo, um documento mostra que Nabucodonosor II ainda governava no 10º mês, 6 meses depois de seu sucessor supostamente ter começado a reinar. Então, estão falando que tem uma sobreposição aí de 6 meses entre o reinado de Nabucodonosor com o sucessor dele, que é o Evil-Merodach da Bíblia, e também chamado de Labash-Marduk aí no registro babilônico, né? Como se não fosse possível, né? Até na Bíblia a gente encontra algumas sobreposições também, né? Algumas pequenas corregências a gente encontra até na Bíblia, mas a gente vai desfazer isso aqui usando a própria Bíblia. Eu vou citar aqui um texto. Enquanto isso, agora eu vou pedir para o Ronaldo ajudar a gente aí com uma tabela aí que a gente vai fazer. Porque aqui, em 2 Reis, no capítulo 24, 2 Reis, capítulo 24, nós vamos ter a seguinte informação. Aqui no versículo 12, ó. Tem a seguinte informação aí no versículo 12. Joaquim, rei de Judá, entregou-se ao rei de Babilônia junto com sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais da corte. E o rei de Babilônia, no 8º ano do seu reinado, levou-o cativo. Então aqui tem a seguinte informação. Joaquim era filho de Jeoiaquim e Joaquim ele reinou por 3 meses em Judá. E aqui diz que no final desse reinado de 3 meses, ele foi levado cativo, e isso foi no 8º ano de Nabucodonosor. Esse 8º ano aqui, na verdade, é o 7º. Por quê? Por causa daquela questão de sistema de datação, né? Quando você considera o ano de ascensão, fica sendo 8º. Quando você não considera o ano de ascensão, aí fica sendo 7º. Como é que nós sabemos disso? Várias outras partes da Bíblia, inclusive aqui em Jeremias, no capítulo 52... Jeremias 52. Aqui no final aqui desse capítulo, aqui no 28 fala o seguinte, ó. Este é o número de pessoas que Nabucodonosor levou para o exílio no 7º ano. Então foi no 7º ano que houve um exílio, tá vendo? Só que lá em 2 Reis fala 8º porque são sistemas de datação diferentes. Um considera o ano de ascensão, o outro não considera. Aí aqui no versículo 31, essa aqui é a informação chave aqui para a gente mostrar que aquela sobreposição lá não significa nada. A Bíblia de fato comprova que o Evil-Merodach, né, ele sucedeu Nabucodonosor. A história vai dizer que Nabucodonosor reinou por 43 anos, e aqui fala o seguinte, ó. Então, no 37º ano do exílio de Jeoiaquim, rei de Judá, no 12º mês, no dia 25 do mês, no ano em que Evil-Merodach, ou Labash-Marduk, né, se tornou rei de Babilônia, ele libertou Joaquim, rei de Judá, e o tirou da prisão. E aí agora eu vou pedir uma ajuda pro Ronaldo aí, capaz que ele vai ter que... Tá certo aí, Ronaldo?
O Ronaldo vai fazer uma tabela aí para a gente, usando o Excel, e nós vamos ver que... Pode colocar aí, meu computador estava fazendo enquanto estava falando aí, eu já estava mexendo aqui. Mas Já pode está falando, pronto, pode então. ir. Pode colocar aí na tela. Então tá aí, ó, o ano de ascensão, primeiro ano, segundo, terceiro, no sétimo ano, não é isso? Foi o primeiro ano de Joaquim do exílio, é isso? Isso. Aí lê de novo o texto aí do Evil Merodach, na hora que você estava Isso. falando, cortou. Jeremias 52, 31. Então, no 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no 12º mês, no dia 25 do mês, no ano em que Evil-Merodach se tornou rei, quer dizer, no ano de ascensão de Evil-Merodach, ele libertou Joaquim, rei de Judá, e o tirou da prisão. Bateu aí, Ronaldo? Perdão, fala de novo, qual é o... 37º ano do exílio de Joaquim. 37º. Tá aqui. Aí, ó. Então, notem aí, ó, que o 37º ano do exílio de Joaquim equivale ao ano 43 de Nabucodonosor. A história vai dizer que Nabucodonosor reinou 43 anos, e a história vai dizer que o Evil-Merodach, ou Labash-Marduk, né, foi o sucessor de Nabucodonosor. E a gente sabe que os anos finais aí quando um rei morre, né, vamos supor que o Nabucodonosor morreu aí no 5º mês do ano 43 do seu reinado. Os meses finais é chamado de ano de ascensão do rei sucessor, que seria o Evil-Merodach. Bateu aí, Isaías? Isso aí. Então, pronto. Quer comentar alguma coisa, Ronaldeira? Não, sobre isso não. Sobre isso tá tranquilo. Então, voltando lá para minha tela, então, né? Acho que não resta dúvida sobre isso aí. Obrigado aí, Ronaldo, pela ajuda. Então, vou voltar aqui para a revista aqui, ó. Então, essa informação aqui que fala que um documento mostra que Nabucodonosor ainda governava no 10º mês, 6 meses depois de seu sucessor supostamente ter começado a reinar, na verdade, não significa nada, porque a Bíblia vai dizer que, de fato, o Evil-Merodach aí, né, ele foi o sucessor, né? Aqui até fala assim, ó, existe uma discrepância similar na transição de Amel-Marduk para seu sucessor Neriglissar. Ou seja, vai ter alguns meses também, e normalmente quando os eruditos analisam essas tabuinhas, que são isoladas, né, no meio de milhares, você vai encontrar uma que vai entrelaçar em alguns meses aí os reinados deles, vão mostrar que ou houve um erro de cópia, ou aconteceu algo do tipo, né? Babilônia era um território extenso. Então, o Labash-Marduk, por exemplo, ele era considerado como um cara cruel, né? Provavelmente houve uma certa resistência para reconhecer ele como rei. Então, ao passo que ele foi reconhecido numa cidade como rei, em outra região, talvez ele não tinha sido reconhecido ainda. Então, por isso que a informação ela pode demorar até alguns meses para chegar, por exemplo, sei lá, de Ur para Arã, por exemplo. Né? Então, existe uma distância considerável entre essas cidades para que a informação ela chegue até lá. Mas isso aí não significa nada. Fato é que existem milhares de tabuinhas datadas em todos os anos de todos os reis conhecidos de Babilônia. Aqui até tenta criar um reinado aí também do pai de Neriglissar, né? Baseado em uma tradução errada. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque senão a gente não chega lá no Ronaldo. Mas eu tenho um estudo detalhado aqui. Depois, se o pessoal quiser pegar comigo, eu já passei meu número aí, né? A gente pode estar passando essa bibliografia. Então, as tabuinhas comerciais, na verdade, econômicas, elas, na verdade, são uma grande evidência. É uma grande linha de evidência a favor da cronologia neobabilônica aceita, e só elas também já seria capaz, né, de derrubar essa cronologia de 607, que aqui diz que quando somam os anos em que esses reis governaram, se calcula do último rei neobabilônico, Nabonido, para trás, chega-se a 587. Então, a conclusão das tabuinhas comerciais é que elas comprovam 587. Aí tem uma pista falsa ali falando que os reis não sucederam, né, um ao outro. Inclusive tem um livro Razão, né, eu não vou colocar ele aqui porque não vai dar tempo, mas tem um livro Razão, descoberto lá em Babilônia, que ele fala sobre a multiplicação de rebanhos
E esse documento ele abrange os últimos anos de Nabucodonosor, o reinado de 2 anos aí, né, 2 ou 3 de Labash-Marduk, e o ano de ascensão de Neriglissa. Então, só esse livro Razão já mostra que os 3 foram sucedidos um após o outro, sem problema nenhum. Mas a gente não vai entrar nisso aí agora, porque não vai dar tempo, tá? E aí a gente iria para o terceiro tipo de documento, e agora é a hora que o Ronaldão vai entrar em cena aí, que são os documentos, as tabuinhas astronômicas. Tabuinhas astronômicas, né? Então, aqui vai explicar o que são essas tabuinhas astronômicas, que eram diários, né? Os astrólogos e astrônomos, porque lá em Babilônia tinha tanto astrólogos como astrônomos. Os caras eram as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, eles costumavam datar, fazer suas observações de eclipse, posições da Lua, posições dos planetas, do Sol, e eles costumavam relacionar isso com o ano, o dia e o mês do rei reinante, né? Por exemplo, nós vamos ver aí que tem tabuinha com observações aí no 17º ano de Nabucodonosor. Nós vamos ver que tem tabuinhas no 37º, que é os que nós vamos considerar, né? E antes de passar a bola para o Ronaldo, porque aqui primeiro eles vão tentar achar algumas falhas nesses documentos, né? E depois eles vão chegar em uma tabuinha aí, que é a VAT 4956. Essa aqui é famosa, ó, que ela tem registros, né, sobre informações astronômicas equivalentes ao 37º ano de Nabucodonosor. Agora, antes de passar a bola para o Ronaldo, eu queria mostrar 2 informações. Aí o Ronaldo vai abordar um pouquinho sobre essa tabuinha e também sobre uma outra que nós conversamos aí. Mas antes disso, vale a pena a gente voltar aqui num livro da Torre de Vigia, de alguns anos atrás aí, que ele tem um comentário aqui sobre a VAT 4956. Esse mesmo comentário a gente encontra em várias sentinelas aí dos anos 90, até dos anos 2000, lembro de ter encontrado referências sobre a VAT 4956. Aqui fala assim, ó, trata-se de uma tabuinha cuneiforme que fornece informações astronômicas datadas até 568 antes da Era Comum, diz que as observações eram desde o 37º ano de Nabucodonosor. Isto corresponderia à cronologia que coloca seu 18º ano de reinado em 587 para 86. Todavia, aí vem o detalhe, ó. Todavia, essa tabuinha é admitidamente uma cópia feita no 3º século, antes da Era Comum, de modo que é possível que sua informação histórica seja simplesmente a que era aceita no período Seleucida. Então, nessa época aqui, isso aqui é o livro, ele chama Vem o Teu Reino, né, o apêndice dele, ele fez um comentário até abrangente aqui sobre a questão da cronologia babilônica, e eles rejeitam a VAT 4956. Por quê? Porque a VAT 4956 aponta corretamente para 568 antes da Era Comum como o 37º ano de Nabucodonosor. E isso também faz com que 587 seja o 18º ano de Nabucodonosor e, portanto, essa tabuinha refuta a cronologia de 607. Só que agora, em 2007, né, o Rolf Furuli, eu já comentei muito sobre ele aqui já, ele escreveu um livro tentando rever toda essa questão, e o Rolf Furuli, ele parece que descobriu a roda, dizendo ele que o eclipse mencionado nessa VAT 4956, na verdade, é um de 588, 20 anos antes. E esta sentinela vai tentar explorar essa informação, né, de que essa tabuinha agora ela não é mais uma cópia do período Seleucida, agora a informação histórica dela não é mais, né, só a opinião daqueles historiadores lá do período Seleucida, não, agora ela é um registro histórico válido que, segundo eles, vai apoiar a data 607, né? E aí, tem várias informações sobre elas aqui, eu não vou ler porque não teremos tempo, mas aqui vai mostrar que essa tabuinha ela contém, além de um eclipse, datado aí do 37º ano de Nabucodonosor, ela também tem 13 observações lunares, detalhadas, né? Ela também tem algumas observações planetárias. Eles rejeitaram as informações planetárias, ficaram com as observações lunares, que a gente vai falar sobre ela também após de forma muito resumida, depois que o Ronaldo fizer a apresentação dele, mas é bem interessante, porque a gente vai ver aí como que na verdade não tem fundamento esse argumento aqui apresentado na Sentinela. Ronaldo, a bola está com você. Muito bem, pessoal. Olha, esse assunto caiu no meu colo aí, foi meio de
de supetão, porque eu nunca estudei sobre esse assunto, então a minha análise aqui vai ser totalmente técnica, tá? Eu não posso entrar no pormenores dessas coisas aí na parte bíblica, eu não tenho condições nenhuma de falar sobre isso. Então a minha parte aqui é totalmente técnica. Se você puder colocar aí, ô Isaías, o meu computador, por favor? Deixa ele em destaque aí. Pois bem, então, o que eu vou programar aqui, o que eu programei apresentar para vocês, né? Uma problemática que eu encontrei dentro da argumentação para validar 607, como a destruição de Jerusalém, tá? Baseado nos dados que foi me passado lá do site JW. Então, primeiramente, eu preciso falar sobre a base, né? Se você entender na base, vai ficar fácil de chegar à conclusão. Os calendários babilônicos e judaicos são parecidos. Calendário babilônico, judaico, ele começa em Nissan e termina em Adar 2 ou Adar 1, né? Adar 1 quando o ano é normal, Adar 2 quando o ano é bissexto, tá? Então ele tem 12 ou 13 meses, começando em Nissan e terminando em Adar, como eu já disse. E os anos chamados bissexto também tem o nome de embolísmico. O que data, né? O que é utilizado para datar os calendários, para fazer a base do calendário é o Sol e a Lua, por isso ele é um calendário lunisolar. O calendário que nós estamos falando é o babilônico, e o babilônico ele tem a mesma estrutura, tá? Então ele tem 12 ou 13 meses, ele começa em Nissanu e termina em Adaru, tá? Você pode pegar aí algumas literaturas que vai pôr o ano embolísmico, né? O ano bissexto, o mês aqui, né? O mês a mais, o 13º mês aqui no meio, ou você pode pegar também fontes que vai estar aqui no final, Adaru 1, Adaru 2. Então, dependendo da fonte que você pegar, eles mudam isso, mas de fato, tendo 13 meses é ano bissexto, tem 12 meses é ano normal. Por que eu estou explicando isso? Porque isso daí é muito importante para que a gente chegue na conclusão, porque nos anos normais, o mês de Nissan, ele inicia em março e termina em abril, da mesma forma que é no calendário babilônico. O primeiro mês babilônico começa em março do nosso calendário romano e termina em abril. Quando é anos de ajuste, ou seja, anos que tem 13 meses, aí funciona da seguinte forma. Nissan começa em abril e termina em maio, e Nissanu, do calendário babilônico, também começa em abril e termina em maio. Então, eles têm essa semelhança. Por que eu estou colocando isso? Porque isso é extremamente importante na conclusão. Grave isso, tá? Agora, vamos aqui, então, à parte da sentinela aqui, né, da sentinela, do JW, que eles colocam aqui, nessa informação aqui no site. Você pode ler aí, ô Isaías, por favor? Espera aí. A tabuinha menciona um eclipse lunar que, segundo os cálculos, ocorreu no 15º dia do terceiro mês babilônico, Simanu. Realmente, ocorreu um eclipse lunar nesse mês em 568 antes da Era Comum, 4 de julho no calendário juliano. No entanto, também houve um eclipse 20 anos antes, em 15 de julho de 588 antes da Era Comum. De 588 antes da Era Comum, se 588 antes da Era Comum marcou o 37º ano de Nabucodonosor II, então seu 18º ano cairia em 607 antes da Era Comum, exatamente o ano que a cronologia tem uma coisa tampando bíblica indica para a destruição de Jerusalém. Perfeito, Isaías Navi pensou que ia ficar quietinho aí, não vai ficar quietinho não, vou te botar para trabalhar. Então, é o seguinte, olha só, eles utilizam essas informações para fundamentar uma coisa. Ele quer fundamentar que o 37º ano do reinado de Nabucodonosor, ele ocorreu em 558 a.C. É para isso, certo? Esse eclipse serve para isso. Segundo esses dados aqui, esse eclipse ocorreu no terceiro mês Sinamu, que na proposta
da proposta histórica ficou em 568 a.C., que começou em junho e terminou em julho, Sinamu. Só que na proposta das Testemunhas de Jeová, esse mesmo Sinamu, ele ocorreu em 588, só que tem um problema. Esse Sinamu, ele começou em julho e terminou em agosto. Então, se a gente pegar, vamos lá, se a gente pegar esse ano aqui, para datar Sinamu, para poder colocar aqui em julho e agosto, qual que é o problema que isso causa? Porque toda essa estrutura que nós vemos aqui é só para validar o 18º ano tenha caído no finalzinho ali de 607 a.C. É só para isso. Se isso tiver errado, automaticamente tudo está refutado. Isso, correto? Beleza? Fechou? Se Sinamu não foi em julho e agosto, automaticamente a fundamentação está inválida. Beleza? Então vamos agora mostrar a problemática disso. Se a gente aceitar que Sinamu de 588 aconteceu em julho e terminou em agosto, automaticamente o mês 2 começou em junho e terminou em julho. E Nissamu começou em maio e terminou em junho. Então, agora que vem aquele ponto que eu falei no começo, que é muito importante, nos anos normais, o calendário babilônico começa, o Nissamu, que é o primeiro mês, começa em março e termina em abril. Nos anos bissexto, o Nissamu começa em abril e termina em maio. Agora, na proposta das Testemunhas de Jeová, começa em maio e termina em junho. Eu quero saber qual é a justificativa técnica para que Nissanu aqui, que é o primeiro mês do calendário babilônico, tenha caído em maio, em junho, sendo que isso não acontece. Entenderam? Se tiver pergunta, Isaías, pode me interromper, pôr aí as perguntas que eu vou tentar responder. Mas o que eu estou mostrando é lógico, técnico. Nissan começa em março e abril, todo mundo sabe. Nissamu começa em março e abril, todo mundo sabe que é o ano normal. Ano de ajuste, abril e maio. A proposta TJ está falando que é maio e junho, e isso não acontece. Simples. Agora vamos por uma outra prova, tá? Como que se acha Nissamu ou Nissan dentro do calendário judaico? Como que se encontra? Simples. Primeiro se encontra o equinócio e vê a lua nova mais próxima do equinócio de primavera, tá? Então estamos aqui, não sei se você consegue, eu acho que eu consigo aumentar aqui só para vocês verem melhor aí, ó. Estamos aqui no dia 24/3, aqui esse programa, ele tem um ano zero para trás. Oi? Estelário? Não, pode deixar, fica tranquilo. Fica tranquilo. Não, é o Estelário esse programa? É o Estelário. Tá. Aqui nós estamos aqui no dia 24/3 de 587, mas aqui conta o ano zero para trás, tá? Então é 588. E aqui nós temos aqui que a lua, o dia aqui é de 12 horas, então aqui nós encontramos o equinócio, tá? Então o equinócio caiu no dia 24/3, certo? Então já achamos o equinócio. Equinócio está aqui, 24/3, em março de 588 a.C. A lua nova de março, ela caiu aqui, ó. A lua nova astronômica, tá? Tô contando essa porque não vai fazer diferença na questão do visual, porque isso daí dá um dia ou dois. Então aqui, ó, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, e assim vai, então dá 21 dias aqui. Não vou contar tudo, dá 21 dias, tá? Então, dá muitos dias, automaticamente nós vamos descartar ele como a lua nova mais próxima do equinócio. Então, nós vamos passar, então, para o mês 4. O mês 4, aqui está a lua nova. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, qual que é a lua nova mais próxima do equinócio? Simples, a lua nova de abril. Então, nós encontramos de modo técnico quando começa Nissamu, quando começa Nissan, na lua nova que ocorreu em abril. Isso está em harmonia com os dados acadêmicos, tá? Veja aqui, ó, 588, quando que iniciou Nissamu, segundo Richard Parker, no livro Babylonia Chronology?
Aqui, ó, 4/4. Então, segundo Richard Parker, começou Nissamu em abril e terminou em maio. Mas por que Isaías Navi começou em abril e terminou em maio? Porque é ano bissexto. Vamos contar? Primeiro mês, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Porque é o ano bissexto, como eu disse. Tecnicamente, ano bissexto começa em abril e termina em maio. Então, nós temos aqui a evidência textual de que o mês de Nissamu começou em abril e terminou em maio, tá? Agora nós vamos, então, para o ponto de vista judaico. Aqui eu estou usando aqui um conversor de data, aqui, ó, 4 de abril de 587, é equivalente aqui, ó, aqui já não tem ano zero, ó, é 588, então, só para a gente marcar, porque sempre tem que ficar mostrando isso para que as pessoas entendam, né? Então, aqui, ó, peguei o mesmo ano e agora coloquei no calendário judaico aqui, deu 1º de Nissan, de 3.175, e o ano é o quê? Bissexto, de 385 dias, por isso está começando abril e terminando em maio, como eu já tinha dito no começo. Então, nós temos tanto o posicionamento judaico, quanto o posicionamento babilônico, começando o mês de Nissan e Nissamu em abril e maio, porém, dentro da proposta das Testemunhas de Jeová, está começando em maio e terminando em junho. Isso é uma coisa que tem que ser explicada, e aí fica aberto para qualquer testemunha de Jeová explicar qual é o fundamento para justificar Nissamu ser em maio e em junho, tá? Isso estando errado, toda argumentação se torna inválida. E para você ver como não é eu que estou inventando, então, Isaías Navi, você pode ler esse texto aí, ó, só essa parte sublinhada, por favor? Quer que eu aumente aqui? Portanto, o primeiro mês babilônico, Nissanu, teria dado início a um novo ano 2 meses antes, em 2 terços. O quê? 2 ou 3 de maio. Porque o dia começa no período noturno, né, de um dia, e termina no período diurno do outro. Então, por isso que tem os dois. Entendi. Então, tá aí agora toda a fundamentação fechadinha. Eu mostrei a problemática, estou mostrando que isso é oficial, que para vocês, Testemunha de Jeová, Nissamu começou em maio e terminou em junho, e isso não acontece. Eu gostaria de ver uma explicação técnica para provar por que colocaram assim. Eu acho muito difícil ter essa explicação. Mas, se a gente pegar esse trecho aqui, né, e for aplicar de fato como está aqui, ele está mostrando que não é no terceiro mês esse eclipse citado aqui, e sim no quarto mês. No quarto mês, seguindo a lógica correta. Agora, será que existiu no dia 15 de junho, né? Será que existiu no quarto mês um eclipse na data que eles estão se colocando aí como correta? Então vamos ver aqui. Primeiramente, nós vamos mostrar a problemática desse eclipse, tá? Então, na proposta TJ 588, dia 15 de julho, foi o eclipse, né? Então, aí está o eclipse. Eu coloquei aqui no posicionamento aqui da Babilônia, segundo aqui a IA, né? Então, tá aqui, ó, no dia 15/7 de 87, mas é 88, como eu já mostrei. O eclipse está ocorrendo aqui, no entanto, ele está ocorrendo abaixo da linha do horizonte, tá? Então, não foi visível em Babilônia, tá? Esse é um problema. E nós vemos aqui, na proposta agora, da proposta histórica, ele tem a mesma problemática, olha só, aqui, nós colocamos aqui em 568, deixa eu aumentar um pouco aí para vocês verem, ó, vou voltar aqui, a proposta histórica é 568 a.C., em 4 de junho seria o terceiro mês, e nesse daqui ocorreu esse eclipse. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui está, né,
o livro do Packer, né? E aqui ele coloca, ó, o 568 antes de Cristo, é o 37º ano de Nabucodonosor. E como vocês podem ver aqui, ó, esse aqui é o primeiro mês, segundo mês, aqui é o terceiro mês, que está entre 21/6 a 20/7. Então, nós temos que encontrar a lua cheia, que está entre 21/6 e 20/7, e ver se teve um eclipse, tá? Então, vamos lá. Está aqui, 4/7 de 567, que é 568, porque tem o ano zero, e está aqui o eclipse, porém, tem o mesmo problema da visão das testemunhas de Jeová, que foi abaixo da linha do horizonte. Então, ambos foram abaixo da linha do horizonte. Então, nós vamos chegar à conclusão que, primeiro ponto, as duas propostas teve o eclipse, certo? Sim. Ouvindo? Voltou? Ronaldo voltou. Vai. Beleza, voltou. Então, a proposta histórica, a gente consegue comprovar que caiu no terceiro mês de Sinamu, tá? Esse eclipse citado. Agora, na proposta das testemunhas de Jeová, foi no quarto mês. A gente conseguiu chegar nesse daí. Teria que se explicar aí como que chegaram à conclusão de ser no terceiro mês aí. Eu não sei como que vai ser feito isso. Mas ainda a problemática persiste. Como que eles datavam se o eclipse foi abaixo do horizonte? Tem esse problema. Uma das possibilidades de resposta, tá? Agora, eu não estou falando que foi isso, mas eu estou dando uma possibilidade de resposta, porque aí precisaria aprofundar muito mais, eu nem pude fazer isso, mas eu posso mostrar uma possibilidade de resposta. Então, vamos lá. Deixa eu tentar aqui mostrar. Nós temos o ciclo metônico, tá? O que vem a ser o ciclo metônico? O ciclo metônico funciona da seguinte forma. Você tem você pega um ano e de 19 em 19 anos, né? Os alinhamentos dos astros eles se tornam parecidos, eles ficam numa posição semelhante. Então, em 548 teve o eclipse, certo? 568 teve o eclipse. Esse aqui vai ser o nosso primeiro dia do ciclo, ok? Eu vou contar aqui ano a ano. Chegou aqui no último dia do ciclo, vai retornar um novo ciclo aqui, em 549. Então, em 549, pode ser que aconteça um eclipse, tá? Então, vamos lá. Tá aí na tela, né, ó. 15/7 de 549, tá aqui o eclipse acontecendo. Então, é possível, não estou dizendo que foi essa técnica utilizada, eu estou dizendo que é possível que eles tenham utilizado essa técnica para datar mesmo sem ver o eclipse. Inclusive, eu até tinha dito isso aí para o Isaías Navi, inclusive eu até gostaria de fazer uma propaganda para o Isaías Navi aí. Se você não é inscrito no Isaías Navi Círculo do Céu, se inscreva. Está tendo uma aula muito boa do professor Cláudio, não é isso, Isaías? Isso. Está falando exatamente sobre astronomia. Está falando exatamente sobre a astronomia do mundo antigo. E ele tem 2 vídeos falando sobre a cronologia de Babilônia, a astronomia de Babilônia, que é muito, muito bom. E ele falou já nesses vídeos o quão bom eram os babilônicos quando o assunto é astronomia. Então, eu acredito, tá, que é bem possível que eles já tinham um conhecimento, o conhecimento tácito dessa visão, dessa matemática astronômica para prever os eclipses. Se tiver alguma coisa para falar sobre o assunto, pode falar, viu, Isaías, sobre o Cláudio aí. Não, ele está dando uma ótima aula aí toda sexta-feira, às 18 horas, lá no canal Círculo dos Céus. E ele falou mesmo que a astronomia babilônica, os babilônios eram bem precisos nos seus cálculos
em relação aos fenômenos aí dos astros, né, relacionados aos astros, eclipses. Perfeito. Então, é isso. Vou voltar aqui, então, agora no ponto, que a gente já tô chegando no final. Então, aqui, achei. Deixa eu ver aí se entra aí. Beleza. Então tá aí, ó. Então agora vamos chegar então numa conclusão aqui, que é o seguinte, ó. Aconteceu, né, em 588 antes de Cristo. Aconteceu no quarto mês um eclipse. É aí que nós agora vamos tentar aprofundar, tá? Que a proposta das testemunhas de Jeová, ela bate com a parte histórica, ela bate com a parte histórica em 558 e 588, no quarto mês. Houve o eclipse? Sim, houve. Vamos utilizar aqui cronologia babilônica novamente, está falando aí sobre o reinado aqui de Nabucodonosor. Vou aumentar aqui, ó. O ano de 588, ele é equivalente ao ano 17, né, de Nabucodonosor. E aqui nós temos o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês. O quarto mês começou dia 2/7, tá? Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos usar mais uma fonte aqui, que é esse livro aqui de astronomia, que diz o seguinte, ó, que no ano 17 de Nabucodonosor teve um eclipse no quarto mês, ó, tá aqui, ó, no quarto mês, e esse eclipse foi omitido, tá? Omitido porque não foi visível em Babilônia. Então, qual que é a conclusão que nós chegamos aqui? Que tanto este livro, ele confirma que no 17º, que foi em 588, houve um eclipse no mês 4, quanto o Babylonian Chronology, que coloca aqui numa data possível para esse eclipse, depois de 2/7, na lua cheia depois de 2/7. Agora, para finalizar, esse daqui é a tabuinha aí que tão falada, né? Onde tem as datas da astronomia aí, das lunações aí dos eclipses. E nesse livro é onde a gente tirou essas informações aqui. Então agora nós vamos mostrar então como a data que ele apresenta aqui, ela é muito, ela pode ser provada, tá? Então vamos lá. Olha só a segunda informação que ele coloca aqui, ó. No mês 10, ele diz que houve um eclipse, tá? No mês 10, ele diz que houve um eclipse, tudo bem? Então, mês 10, aqui é mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, mês 7, mês 8, mês 9, mês 10. O ano aqui é um ano bissexto, que ele tem 12 meses, então começou em maio, abril e terminou em maio. Então, esse 10º mês ele começou aqui em janeiro e terminou em fevereiro, tá? Então, o que nós vamos fazer? Tá aí mais uma prova, tá? Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º, 11º, 12º, 13º, então tá aí ano bissexto. Então, tá os dois aí mostrando que é ano bissexto. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar a lua cheia que foi depois do dia 27/12, tá? Que aí nós vamos ver se teve um eclipse, como está dizendo no livro. Então tá aqui. 7/8 é o dia do 7/8 de janeiro de 5.887, né? Então tá aqui, ó. A lua nova tá aqui, 27, como tá lá no livro do Babilônia. Então vamos encontrar agora a lua cheia, que foi depois desse dia. Tá aqui, dia 8. Então, houve um eclipse dia 8? Sim, houve. Vamos agora mostrar esse eclipse. Só um momento.
Então tá aí, ó, 8/1 de 586, tá? Então eu vou passando aqui, ó, minuto a minuto. Dá para ver aí direitinho, né? Tá dando para ver aí na tela. Eu vou passando aqui minuto a minuto e a gente vai vendo aqui, ó. Ó o eclipse acontecendo. É um eclipse total. E a Lua, ela dormiu aí, eclipsada. Aí que entra um detalhe importante. Deixa eu abrir aqui novamente. Ele diz o seguinte, ó, olha só que interessante a informação que traz o livro. No mês 10, a Lua, houve o eclipse, né? E o eclipse foi, ó, antes do nascer do Sol, ou seja, o Sol estava nascendo e a Lua estava se pondo eclipsada. Então, quer dizer, foi um momento único. Ei, momento que não dá para você pegar e colocar em outras datas, não dá. Não dá. Entende? Não dá para colocar em outras datas. Então, o Isaías Navi, a minha participação, na verdade, é essa. Pode ver que eu não falei nada sobre teologia, nada, tô só técnico mesmo, porque eu nem tenho condições de falar de forma teológica. Não tenho condições. Mas existem essas problemáticas que precisam ser respondidas. Qual que é a problemática? A proposta das TJs nesse eclipse começa no mês errado. Simples. Não tem como, eu acho que não tem como harmonizar. E existe muitos eclipses que são confirmados hoje pela ciência e pela história e que não tem como você mudar para outra data, não tem. Então é isso. Eu acho que não tenho mais o que acrescentar, valeu. Demais, Ronaldo. Demais. Deixa eu só mostrar aqui, o Isaías, se puder colocar a minha... Obrigado aí, Ronaldo, porque isso que aula, cara. Chamei o Ronaldo porque eu não conheço ninguém melhor que o Ronaldo Lima aí na questão dos calendários, né? Calendários bíblicos e tudo. Então, o que eu queria mostrar aqui? Algumas dessas fontes, né, que o Ronaldo apresentou. Aqui, por exemplo, eu falei no começo, né, gente, não caia nesse conto do vigário das reticências aí na Sentinela, viu? Vão às fontes. Então, aqui eu tenho uma tradução aqui, ó, para o inglês, né, desse diário, que é a VAT 4956. A VAT 4956, ela traz datações referente, ela começa falando ó, sobre year 37, né? Ano 37 de Nabucodonosor. Aí ela começa a apresentar as informações astronômicas relacionadas ao ano 37 de Nabucodonosor. Aí, como o Ronaldo mostrou, essa tabuinha, ela tem aqui esse eclipse, né? Que data aí do quarto mês, do terceiro, na verdade, que é o Simanu, né? De Nabucodonosor, no 37º ano. E, historicamente, esse ano é 568. Só que a JW, a Sentinela, ela tem que levar esse ano aí lá para 588 para dar certo com o seu cálculo, né? Porque se ela não fizer isso, ela não vai ter. Então tá aqui, ó, 588. Ela coloca as duas possibilidades aqui e vai dizer que as evidências apontam para 588 e não 568. Aí, o outro livro que tem aqui também, que eu coloquei ele aqui, é o seguinte, esse cara aqui, ó, o Ronaldo mostrou ele aí, né, que é o Babylonian Chronology, do Richard Park. É bem interessante que aqui embaixo, aqui na página 43, se eu não me engano, deixa eu colocar aqui direto. Eu vou nas fontes, vou nas fontes de fato, tá? Então aqui tem as datas, ó, convertidas. O Ronaldo mostrou isso também, mas eu quero só reforçar aqui, ó, que aqui nós temos uma tabela, né, onde tem o Nissamu, tem os 12 meses babilônico e tem um Adar 2 aqui que acontece eventualmente, como por exemplo aqui no segundo ano de Nabopolassar tem um Adar 2, tá vendo?
Aqui no 7º ano de Nabopolassar também tem o Adar 2. Ó. Agora, um fato que o Ronaldo explicou aí, que eu acho que a gente consegue ver isso muito claramente nessa tabela, porque tem todos os reis de Babilônia aqui desse período, ó, é o seguinte, que para dar certo a cronologia de 607, segundo a VAT 4956, para que aquele eclipse lá de 15 de julho de 588 seja esse mencionado do 37º ano de Nabucodonosor, o ano novo, que é o Nisamu, Nisamu, né? É o Nisan dos judeus, que é o primeiro mês babilônico. Ele tem que começar em 2 de maio. Só que essa tabela aqui do Richard Parker, ela vai mostrar que nunca na história o Nisamu ele começou tão tarde quanto 2 de maio. Ela sempre começa em março ou abril. Olha aqui para vocês verem, ó. Se a gente olhar aqui, nós vamos ver, ó, 5/4, 24/3, tá vendo? Ó? Você não vai encontrar o mês 5 aqui, ó, nessa coluna, em parte alguma. Você pode ir até o final, que você vai ver sempre o primeiro mês babilônico começando ou março ou abril. Mesmo quando tinha o ano embolístico aí, que é o bissexto, né? Tá vendo? Então você pode olhar aqui que você vai sempre ver o 4 ou 3 aqui, ó. Nessa tabela que foi escrita por especialista, né? Não é criança, aqui é pessoas com uma formação acadêmica sobre o assunto, converter essas datas aqui. E outro fato interessante é que a Sentinela ela diz que o ano anterior a 588 foi um ano bissexto, para tentar apoiar a ideia que isso empurrou o ano novo um pouquinho mais para frente, né? Mas quando você pega aqui o reinado de Nabucodonosor aqui nessa tabela aqui, ó, do Richard, você vai encontrar aqui o 37º ano dele. Aliás, vou pegar o 17, que é o 588 de verdade, né? Tá vendo? O ano 17 dele aqui, ó, é o 588. Acho que dá para ver aqui, ó. 588 é o ano 17. Estou com o mouse bem em cima aqui, ó. E esse ano, o fim dele é que teve um bissexto, ó. Tá vendo? Ó? E começou em 25/3 aqui, ó. Esse ano. Só que na teologia da JW, esse bissexto está atrás, está um ano antes, para tentar empurrar o ano novo um pouco para frente. Está aqui, ó, na nota, ó. Aquela nota que o Ronaldo leu. Já estamos acabando aqui já, mas vale a pena fazer essa observação, porque isso muda muito, né? Então, tarefa de casa aí, a Tafona, tarefa de casa, o BRW, o Will, né, que está aí no chat, né, falando sobre... Ele não viu a primeira live, por isso que ele está falando que esse 39, eu convido ele a ver a primeira live, né? Mas tarefa de casa para vocês vão ter que provar, né? Como que o Nisamu ele caiu em 3 de maio. É impossível, né? Dentro da cronologia babilônica, você ter esse primeiro mês tão tarde dentro do ano. Mas aqui eles falam que houve um bissexto aqui, ó. Eu acabei de falar isso, né? Ao passo que normalmente o ano desse eclipse teria começado em 4/3, de 3 para 4 de abril, né, a VAT 4956 menciona na linha 6 que é um mês extra. Intercalar foi acrescentado depois do 12º último mês, que é o Adaru, do ano anterior. Então, segundo a Sentinela, esse 13º ano que está aqui, ó, no final de 588, aqui é 588, tá? Tem onde eu estou com o mouse aqui. O bissexto está aqui, ó. Mas segundo a JW, eu teria que estar aqui atrás, aqui, ó. Então não bate, né? Então, só isso já torna impossível essa ideia de que esse eclipse de 15 de julho de 588 seja esse eclipse mencionado aqui na VAT 4956. Porque ele acontece no 3º mês, não no 4º mês, né? Porque dentro da cronologia ele vai estar no 4º mês. E aí o Ronaldo também mostrou essa outra tabuinha aqui, ó. Aqui eu tenho um estudo aqui, né, que é Diários Astronômicos e Textos Relacionados, né, de Babilônia. A tradução que seria essa, né? A interessante é que os autores, isso aqui vale a pena você dar uma olhada. Ó. Quem são os autores desse estudo? É o Hermann Hanger,
que é um dos eruditos citados no Sentinela, o Abraham J. Sachs, esse aqui já é falecido, né? Ele é já mais da meados do século XX, ele já faleceu, e o John M. Steele, esse aqui também é citado lá no Sentinela. E o que eles fizeram aqui? Eles só simplesmente transliteraram aqui, ó, essa outra tabuinha, que ela é datada, ela é a referência dela é BM 38462. E essa tabuinha, como o Ronaldo mostrou, ela registra um eclipse, né, do 17º ano. Aqui tem vários eclipses. Alguns foram previstos, né, dentro do ciclo que o Ronaldo mostrou, e outros são observados. Aqui ele coloca aqui do lado, ó. Aqui do lado, aqui, se a gente aproximar um pouco aqui, acho que dá para ver. Ó. Tem alguns que são predições, tá vendo? E outros são observações. Eu estou colocando o mouse aqui numa parte que é observação. Quer dizer, alguns foram dentro desse ciclo que o Ronaldo mostrou, metônico, e outros foram observados mesmo pelos astrônomos babilônicos, né? Entre esses que foi observado, na verdade, a gente tem aí do 17º ano. Tem 12 eclipses aqui que foram observados dentro do 17º ano aqui de Nabucodonosor. Aliás, entre os primeiros 29 anos de Nabucodonosor, né? Aí a gente tem esse eclipse aqui ó, do 17º ano. Esse é muito importante. O Ronaldo já falou, só estou reafirmando, só para a gente não ter dúvida mesmo, né? Então, aqui no 17º ano de Nabucodonosor, aqui tem um eclipse, né? Que aqui fala que ele foi obtido. O Ronaldo já mostrou isso. Ó. E esse eclipse, ele equivale àquele que a Sentinela fala que está na VAT 4956. Só que esse aqui é no 17º, e a VAT 4956 ela é no 37º. Então, para dar certo, eles têm que trazer o 37º ano para esse eclipse aqui, ó. E o detalhe é que aqui fala que ele aconteceu no 4º mês, e a história vai comprovar, né, que ele aconteceu no 4º mês. E esse outro que o Ronaldo mostrou ao vivo aí, ó. Esse aqui é muito interessante, porque esse aconteceu no 10º mês, né? Na vigília da manhã, aí tem essa informação, né, que é Umberu, quinto grau, né? E isso aí equivale, a gente estava estudando aqui, eu estava estudando um pouco sobre isso. Essa informação é bem interessante também. Tá aqui, deixa eu ver onde eu coloquei. Tá aqui. A tradução literal disso aí seria o seguinte, ó. Mês 10, dia 13, vigília da manhã, Umberu é antes do nascer do sol. Umberu, ele equivale a 2 horas. E cada grau aqui equivale a 4 minutos. Então, isso coloca esse eclipse começando aí por volta de... Eu estava vendo aqui, ó. 2 horas e 20 minutos antes do nascer do sol. E aqui também diz que ele foi um eclipse completo, né? Um eclipse total. Ó, lá fala que toda a lua foi eclipsada, né? Tá lá também na tabuinha. E por fim, que é a lua, ela se pôs eclipsada, como o Ronaldo ele mostrou, né? Então nós temos aqui, ó, isso aconteceu quando? A gente voltar aqui para a tabuinha aqui, ó. Nós vamos ver que esse eclipse aqui está aqui em cima também, ó. Aqui tem outras referências aqui em cima do estudo, referente ao ano 17 de Nabucodonosor. Esse aqui, ó. Tá. 76. Esse cara aqui, ó. Menos 576, porque tem o ano 0, né, Ronaldo? E o dia 8 aqui, né? Então, bem interessante. Então, acho que isso aí coloca uma pá de cal. Por quê? Porque você tem uma testemunha aqui, ó. Então, são 2 linhas de evidência. Você tem, de um lado, a VAT 4956, que estabelece o 37º ano de Nabucodonosor como o ano 568 a.C., antes era comum. E os detalhes dela batem, né? E você tem outra testemunha, que é essa tabuinha aqui, a BM 38464, que mostra um eclipse omitido em 15 de julho, né, de 588, como o 17º e não
37º ano de Nabucodonosor, e um eclipse que aconteceu exatamente no dia 8 de janeiro de 587. 587, ou seja, o ano da destruição de Jerusalém, né? Então você marca, ele está em janeiro, então ele está antes de acabar o 17º ano. Jerusalém foi destruída no 18º ano do Nabucodonosor, que é o ano seguinte, que começa aí em março, abril do ano seguinte, né? Então, eu acho que com isso a gente coloca uma pá de cal aí, né, em 607, utilizando a astronomia, e prova que essa informação aqui da Sentinela, né, que tenta jogar esse 37º ano de Nabucodonosor 20 anos para trás, com base nessa informação astronômica, ela não passa de enganação. Então, tarefa de casa, né? Aqui, tem uma coisa interessante aqui que eu disse que ia comentar também, aqui nesta revista aqui, ó, que trata da questão da astronomia. Ela fala o seguinte, ela fala que alguns pesquisadores, né, ela fala de certos pesquisadores, eles analisaram, né, as posições, 13 posições lunares da VAT 4956 para chegar nessa conclusão. Aqui, ó, aqui fala o seguinte, ó, aqui na revista, essa parte que fala assim, ó, por causa da confiabilidade superior das posições lunares, os pesquisadores examinaram cuidadosamente os 13 grupos de posições lunares da VAT 4956. E eles vão apresentar a conclusão que, segundo eles, essas 13 posições apontavam para o ano 588. Aí eu faço uma pergunta: quem são esses pesquisadores? A Sentinela, ela colocou referência aqui para todos os estudos, né? Os estudos do R.H. Sack, do John Steele, do Hubbard, que a gente viu lá, mas não colocou a referência de quem são esses pesquisadores que apresentou esse estudo aí das 13 posições lunares. Então eu trago aqui também, nesse estudo aqui, ó, uma análise também que eu posso passar para depois para quem quiser, uma análise dessas 13 posições lunares. Aqui no final desse estudo aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu tenho 3 estudos, inclusive um deles é de um professor austríaco que fez uma análise acadêmica, né, dentro de publicação erudita, mas aqui eu tenho uma análise aqui, ó, das posições lunares detalhada, todas elas, ó. Tá aqui nesse estudo. Esse aqui é do pessoal do Mentes Berianos, mas tem do professor... eu vou colocar só a conclusão que eles fizeram aqui, ó, para a gente já meio que fechando o assunto. Depois de analisar as 13 posições lunares, eles chegaram à seguinte conclusão. Tá aqui, ó. Então, as observações, né, lunares para o ano 607, né, para que dê certo em 607, ou seja, para que elas equivalam a 588 como o 37º ano de Nabucodonosor, e aqui do outro lado, para que as observações equivalam a 568 a.C., como o 37º ano de Nabucodonosor, e para que 587 esteja certo. Então, a conclusão foi que a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, não ajusta de forma alguma. Ela não se ajusta à tese 607. A 10ª ajusta parcialmente. A 12ª se ajustou e a 13ª não se ajusta. Então, para qualquer pessoa que estivesse analisando esses dados aqui, já ia rejeitar totalmente essa coluna aqui, porque se você tem aqui de 13 observações aqui, 10 delas não se ajustam de forma nenhuma, então isso mostra que não deu certo, né? Por outro lado, a conclusão foi que a primeira ajusta-se, a segunda ela está aceitável, né? Porque a gente está falando de estudos que foram feitos aí há 2.600 anos atrás. A terceira ajusta, a quarta ajusta, a quinta, ela não se ajusta, mas isso foi entendido como um erro de escriba, né? Porque ele colocou lá no dia 9 do terceiro mês, mas um dia antes se ajusta. Então eles entenderam que foi um erro, né, de cópia. A sexta ajusta, a sétima ajusta, a oitava ajusta, a nona ajusta, a 10 é aceitável, ela não ajusta com perfeição, mas ela é aceitável.
a 11ª ajusta, a 12ª ajusta e a 13ª ajusta, ou seja, praticamente aqui 11 dessas observações encaixaram, né, com 568 para o 37º ano de Nabucodonosor. Uma delas não se ajustou, mas quando você recuava um dia, ela se ajusta, e uma delas é aceitável, né? Ela não está, aliás, duas delas são aceitáveis. Ela não está 100%, mas ela se ajusta parcialmente. Aí é interessante que o Rolf Uruli, né, que não foi citado aí, mas a mente por detrás desses artigos, em 2007 ele escreveu a primeira edição, né, do livro dele, que tentou utilizar esse argumento aí da VAT 4956, e depois disso, no mesmo ano, o Carl Olof Johnson da Suécia, que é um ex-ancião, ele faleceu ano passado, ele fez uma refutação. Aí, no mesmo ano, o Rolf Uruli mandou cartas, mandou e-mails para as pessoas pedindo para devolver a primeira edição. Em 2008, ele fez outra edição e ele recuou um dia. O Ricardo Guerra parece que caiu. Põe minha tela aí, ô Isaías. Vou aproveitar que ele caiu e vou fazer um comentário rápido. Ó, Sim. então é o seguinte, ó. Então, no 17º ano aí do rei, do Nabucodonosor, né? Para as testemunhas de Jeová, esse eclipse aqui, ele foi no 3º mês, e segundo o livro aqui, foi no 2º, e eu mostrei aí que foi perdão, e para o livro foi no 4º mês, e eu mostrei qual que foi a fundamentação para chegar no 4º mês. Se tem que provar, então, como que eles vão jogar esse 4º mês para o 3º mês. Eu não sei como que eles vão fazer. Mas, se voltar esse daqui para o 3º, o 2º eclipse que eu coloquei também para de bater, porque a gente provou os 2 eclipses. Então, se esse daqui não foi, esse daqui de cima, não foi no 4º mês, foi no 3º, esse aqui também não pode ter sido no 10º, tem que ser no 9º. Então, você invalida dois argumentos que tem aí, né, no livro, que eu confirmei aí através da astronomia. Então, não sei como vai ser feito. Eu acho que não tem solução, mas está aberto aí para qualquer pessoa fazer aí um react aí no seu canal, mostrando aí as possíveis dificuldades ou erro que eu possa ter cometido aí, né? Então, esse eclipse é preciso e bate certinho com a data defendida pelos historiadores, né? Perfeito. Perfeito. O celular que deu ruim. Fala, Então, Ricardo. voltando aqui, você tinha falado alguma coisa aí, Isaías? Porque eu dei um pau aqui no celular. Eu aproveitei a ocasião que você caiu para explicar o seguinte, que o meu dado aqui, Tá ouvindo né, aí, no pessoal? ano 17 de Nabucodonosor... Peraí. Meu notebook tá mute aqui. Então, vamos lá. Eu tinha explicado o seguinte, que a minha conclusão foi que no 17º ano de Nabucodonosor, o eclipse que nós encontramos historicamente foi no 4º mês. Só que para esse daqui tá batendo na proposta TJ, tem que ser no 3º mês. Só que se você mudar esse para o 3º mês, você vai invalidar o 2º que eu também provei, que foi no 10º mês. Porque se esse daqui foi no 3º, esse daqui vai ter que ser no 9º. E aí você invalida os 2 eclipses citados na história, né? É isso que eu estava querendo colocar aí. Se você mudar um, tem que mudar o 2º também. Eu dei uma caída aqui, mas agora acho que tá ok de novo. Peraí. Vamos lá. Ok. Aí, para fechar aqui, então, eu queria só colocar aqui também uma correspondência aqui do Adelmo. Minha tela está transmitida aí, né? Tá. Então, tem uma correspondência do Adelmo aqui, que é um dos eruditos citados aqui, ó. Que é esse SM Bursten aqui, ó. Ele falou o seguinte, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Não é isso, não.
Isso, esse aqui, ó. Então, ele apresentou a conclusão muito parecida com a do Ronaldo, né? O Adelmo escreveu para ele, né, falando da citação que a Sentinela fez do artigo dele, né? O livro Babylonian Eclipse Observations, de 750 depois de Cristo a 1, enfim. Aí ele respondeu o seguinte, ó: caro Dr. Medeiros, eu não acho que o nosso livro fornece evidências para que a VAT 4956 tenha uma data anterior ao 37º ano de Nabucodonosor. Muito pelo contrário, ambos os eclipses de 4 de julho de 568 e 15 de julho de 588 eram invisíveis em Babilônia, abaixo do horizonte. E o eclipse anterior, na verdade, é mencionado em um texto como ocorrendo no mês 4. Ele dá uma referência aqui, né, para ver o Hubbard, que é aquele que nós já vimos, né, que lá ele é citado, esse eclipse corretamente, aquele da BM, né, BM 38462, que é outra tabuinha, né, que fala do 17º ano de Nabucodonosor, não do 37º. Aí fala: o fato é que entre os anos 2 e 42 de Nabucodonosor, há pelo menos 15 eclipses lunares observados. E eles concordam com a cronologia de Nabucodonosor geralmente aceita. Uma mudança de 20 anos é incompatível com esses eclipses. Um ótimo tratamento completo, o último tratamento completo da VAT 4956 está aí ele cita, né, o J. Sachs e H. Hunger, Diários Astronômicos, a referência. Aí ele ainda diz: eu sempre achei que a data do texto foi fixada de maneira única por abundantes observações planetárias, tanto quanto me lembro, isso foi constatado por Neugebauer e Wegener já em 1915. Eu nunca achei que fosse necessário eu mesmo fazer essa verificação. Então, qual que é a conclusão que a gente chega, né? A conclusão é que os eruditos citados aqui nessa sentinela aqui, ó, eles foram colocados fora de contexto, né? Quando aqui sempre tem essa pergunta, a dinâmica da sentinela é: as crônicas babilônicas, o que dizem os eruditos e o que os documentos apresentam. Então, quando você vai pegar o que os eruditos falaram e comparar com essas citações aqui, ó, vou te dar um exemplo aqui, ó. Aqui tá as fontes secundárias, aí tem um monte de reticência aqui, ó, na esperança de determinar o que realmente aconteceu. Então, é uma citação muito, muito pobre, né? Se você for comparar com o contexto de tudo aquilo que o erudito falou. E assim acontece com todos eles, né? Então, o Sacchi, por exemplo, ele falou, já até mostrei para vocês, né, que a sentinela corrompeu a fala dele. E então a sentinela ela corrompe aí a fala dos eruditos. Se você quiser tirar minha tela, eu acho que já deu aqui já o Isaías, que a gente fica mais à vontade aqui. Eu acho que eu estou até sem a câmera, né? Deixa eu colocar a câmera aqui. Ok. Então, se a gente comparar o que a sentinela fala com aquilo que os eruditos disseram de verdade, a gente vai ver que a conclusão não é essa apresentada aí na sentinela. E quando a gente pega os documentos, né, e vai analisar eles, desde o primeiro, né, que questionou, por exemplo, o Cânon de Ptolomeu, questionou o Beroso, a gente vai comparar o Beroso, o Cânon de Ptolomeu com os cuneiformes, nós vamos ver que eles estão em harmonia. O livro do Carl Olof Johnson, ele apresenta 17 linhas de evidências a favor da data de 607. Entre elas, a gente vai ter essas tabuinhas econômicas, as crônicas, vai ter as estelas, né, que são as inscrições reais, tem algumas, aquela sincronismo que a gente viu também entre a 26ª dinastia egípcia, né, que inclusive tem o Necão lá da Bíblia, né, o Neco II lá da Bíblia. A gente vai ver duas menções a ele e ao Ofra na própria Bíblia, né? Então a gente viu que casou direitinho a cronologia egípcia da 26ª dinastia. Se você colocar em 607 já não bate, né? Então não funciona o sincronismo da cronologia babilônica com a egípcia. E a gente viu também a questão da Bíblia, né? A sentinela ela tenta dizer que a cronologia da Bíblia está em conflito com a história. Nós vimos que não está.
A Bíblia fala lá em Jeremias 25, 11 e 12, que estas nações servirão a Babilônia por 70 anos. A gente viu que, de fato, a Síria caiu em 609 e Babilônia reinou, governou até 539. A hegemonia de Babilônia foi de 539, de 70 anos exatos. E quando se tenta sincronizar isso com o período de cativeiro, ainda assim você vai ter um período bem aproximado ali, né? Um cativeiro começando na primeira deportação, em 605, isso é mencionado lá em 2 Reis 24, lá em Jeremias capítulo 29, a gente vê isso também, né? Já naquela segunda leva e assim por diante. Então, é possível harmonizar perfeitamente a Bíblia com essas fontes históricas, e a JW ela criou essa cortina de fumaça, né, dizendo que tem uma contradição da Bíblia com a história, com a única finalidade de tentar salvar o 1914. Mas quando nós entendemos que as fontes históricas estão em harmonia com a Bíblia, isso é ponto para a Bíblia. Então você vai ficar aí colocando a Bíblia contra a história só para salvar uma datinha que não deu certo, né? Rússio lá junto com seus amigos segundo os adventistas, nada contra os adventistas, né? Mas eles marcaram lá o fim do mundo para 1914, nada aconteceu, aí tem que ficar salvando agora, colocando a Bíblia contra a história. Eu acho engraçado que eles falam que 607 é Bíblia. Tipo assim, quando você prefere ficar contra a Bíblia e do lado dos historiadores, quer dizer, porque ele já pressupõe que 607 é Bíblia e não entende que isso é uma contagem que eles fazem pela interpretação deles da Bíblia, e não que seja a Bíblia por si só. Né? Exatamente. Então, isso aí é uma mera falácia, né? A gente chama isso de falácia do raciocínio circular. Né? O que é o raciocínio circular? Eles afirmam, eles fazem uma afirmação e não comprovam, né? A cronologia da Bíblia aponta para 607. Daí para frente eles começam a falar que 607 é a cronologia da Bíblia. Mas, na verdade, isso aí é uma mera falácia, né? Estou tentando ajeitar a câmera aqui, agora acho que acertei. Então, é uma mera falácia. A cronologia da Bíblia está em perfeita consonância, né? Inclusive, a cronologia da Bíblia ela é uma cronologia relativa. Você não tem como pegar a Bíblia e falar. Porque a Bíblia disse, né, que no 11º ano de Zedequias, Jerusalém foi destruída. Se você não sincronizar isso com os dados lá de Babilônia, você não vai chegar à data 587, nem 607. Então, você precisa, inclusive, dos dados astronômicos apresentados aí de forma magistral aí pelo Ronaldo, né? Mas eu acho que hoje vai ficar um dever de casa legal, né? Para o pessoal TJ aí tentar mostrar para nós que o primeiro mês babilônico ele começa em maio e termina em julho, dentro da história aí, né? Acho que vai ficar um dever de casa bem legal. Se a Tafona quiser responder, fique à vontade. Tá certo. Esse é um assunto bem mais complexo, assim, né? Em relação às inúmeras controvérsias das doutrinas defendidas pelas Testemunhas de Jeová. Esse aí é o mais, assim, que exige um maior exame, né? Mais minucioso da questão. E, cara, é incrível, é um negócio que eu não, sei lá, eu não entendo, não. Eu não entendo qual é a necessidade de defender um negócio desse, cara. Só por uma data cair em tal dia e tal. Isaías, deixa eu responder o BRK Will aí, que eu acho que ele não entendeu a abordagem. Só fazer essa resposta para ele aí, porque eu acho que ele não entendeu a abordagem. Se você puder colocar a minha tela, eu vou compartilhar ela. É a última coisa que eu vou mostrar aqui. Hoje vai ficar até menor, né? Já tá compartilhado, não achei que eu precisava aqui, mas enfim, o BRK, deixa eu explicar uma coisa para você, você não está entendendo como é que é a abordagem. Lá em Jeremias, lá fala o seguinte, lá fala que estas nações terão de servir ao rei de Babilônia por 70 anos. E aí, e que os 70 anos terminariam com a punição do rei de Babilônia. Jeremias 25, 11 fala, essas nações terão de servir ao rei de Babilônia por 70 anos, e ao completar 70 anos, eu punirei o rei de Babilônia e aquela nação. Então, os 70 anos para Jeremias não é
o período que começa na destruição de Jerusalém e termina em 537. Não, em Jeremias, os 70 anos terminam na punição do rei de Babilônia. Eu acho que você sabe, né, que o rei de Babilônia foi punido em 539. Inclusive, eu recomendo para você ler Daniel capítulo 5. Lá tem aquela escrita na parede, né, que Belsazar estava dando a festa lá em Babilônia, e apareceu lá aquela mão escrevendo lá Mene, Mene, Tekel e Parsim, e o significado era que o reino de Babilônia seria entregue aos medos e aos persas naquela mesma noite. E assim aconteceu. Então, como Jeremias fala que ao completar 70 anos, o rei de Babilônia seria punido, então o final dos 70 anos termina em 539, 537 está 2 anos depois disso, então não tem sentido. Ó. A aplicação correta dos 70 anos é essa aqui, ó. A Síria caiu em 609, depois em 605 Carquemias, né, teve a batalha de Carquemias ali, em 587 destruição. Nessa altura aqui, ó, os judeus já estavam servindo a Babilônia há muito tempo. É só você ler Jeremias 27, né? Lá fala que no princípio do reinado de Jeoiaquim, Jeová já tinha entregado os judeus nas mãos de Nabucodonosor. E inclusive o 28 fala, não dê ouvido aos... O 27 fala, não dê ouvido aos falsos profetas, né? Que dizem que a servidão vai acabar. Aí vem o falso profeta Ananias no capítulo 28, de 1 a 3 de Jeremias, e fala, olha, em 2 anos, ele deu até uma data, ó, em 2 anos, Jeová vai remover o jugo de Babilônia. Ó. O jugo de Babilônia já estava sobre os judeus. Em 2 anos, Jeová vai remover esse jugo, né? E vai trazer aqueles que já foram exilados, que já tinham exilado em Jerusalém, em Babilônia, muitos anos antes, né? A primeira deportação aconteceu em 605, a segunda aconteceu em 597, e a terceira aconteceu em 587. Então, o cativeiro começa muitos anos antes, mas os 70 anos não é de cativeiro, é 70 anos em que as nações servem ao rei de Babilônia, e Babilônia domina sobre essas nações, e quando Babilônia caiu, me responda uma coisa, coloca aí no chat, aí, por favor, o BRK, como é que os judeus poderiam continuar a servir ao rei de Babilônia depois que Babilônia caiu em 539? Não tem como. Eles começaram a servir ao rei da Pérsia em 539. Então, o domínio de Babilônia de 70 anos acabou em 539. Essa é a aplicação correta. Então, isso aí é uma cortina de fumaça, né, que vocês colocam. Essa ideia de que os 70 anos, para ser correto, tem que começar na destruição de Jerusalém. A Bíblia não apoia isso. A Bíblia mostra que os judeus começaram a servir Babilônia muitos anos antes. Então, sim, onde está escrito que o início dessa contagem de 70 anos é com a destruição do templo? Da onde eles tiraram isso? Que tem que ser com a destruição do templo que comece a contar os 70 anos. Não tem isso, né? Eles tentam extrair isso lá de 2 Crônicas 36, 20 e 21, mas lá, inclusive, fala, né, que os judeus serviriam ao rei de Babilônia até o início do reinado da Pérsia. Inclusive, uma informação importante para o BRKS Will é que o ano 537 não é um consenso, né? Algumas fontes vão dizer que foi em 537, outras 538, é a mais forte, né? A mais defendida, e algumas chegam a dizer que foi em 536 que os judeus retornaram do exílio. E Neemias 2,17 diz que uns 100 anos após isso, Jerusalém ainda estava desolada. A desolação não acaba, né? Assim que os judeus retornam para Jerusalém. Até porque desolação não é sinônimo de desabitação. Eu percebo esse erro aí no Testemunho de Jeová. Eles acham que desabitação e desolação é a mesma coisa. Não é. Desolação é um país que foi massacrado, né? Essa desolação não acaba como um passe de mágica no estalo. Não, os judeus retornam para Jerusalém, aí eles vão começar a trabalhar para que Jerusalém deixe de ser um local devastado, como está lá em Neemias capítulo 2, né? Jerusalém ainda devastada naquele período. Mas é isso. Entendi. Essa é a resposta que eu queria dar aí para o BRK Will. Mas se ele quiser também, ele pode fazer uma refutação, né? Quem sabe ele vai vir trazer essa refutação e vai mostrar para nós aí como é que o terceiro mês babilônico caiu em maio, junho, como o Ronaldo mostrou aí. Fica aberto aí para ele tentar vir aqui e fazer essa refutação. Ronaldão. Eu só queria pedir para vocês aí, colocar na descrição do vídeo aqui, se puder, coloca a playlist, o link da playlist do Cláudio, né, do mestre. Depois você põe aí para o pessoal ver, porque
Tá uma aula muito boa, cara, para o pessoal entender aí como é que é a astronomia do tempo bíblico aí, do tempo antigo. Vai ser muito bom. Pessoas crescendo conhecimento aí, vai ser muito bom. Vou botar o link da playlist aqui no chat. Vou... Acessem lá. Vou botar na descrição aqui do canal. Isso aí, pessoal. O Naldão agora tá ficando famoso aí com os TJ, né? Poucos dias atrás ele respondeu o canal Rochedos Escondidos, né? Inclusive o administrador desse canal estava comentando lá na primeira live nossa, o Brian Oliveira. Ele disse que não é ele não, mas todo mundo sabe que é ele. O administrador do canal Rochedos Escondidos, né? O Ronaldo fez uma live brilhante lá falando da data da Páscoa, né? Da comemoração da morte de Cristo. Esse testemunho de Jeová esse ano colocou numa data errada, né? E o Ronaldo mostrou qual que era a data correta, e agora voltou a falar da questão do calendário aí conosco e deu outra aula. Parabéns, Ronaldo. Isso aí, pessoal. Então, acho que já tá bom, né? Coloquei aqui na descrição aqui. É bom que vai complementar os estudos aqui do Paulo Guerra, do Ronaldo Lima. Aí. Ótimo, tá ótimo. Tá certo, então. Vamos encerrar? Beleza, valeu aí, pessoal, que estava aí no chat aí, né? Obrigado, Isaías, obrigado, Ronaldo. Valeu, pessoal. Então, obrigado a vocês. Que voltem sempre aí para continuar outros estudos. E isso aí. 607. Cada uma aqui é fogo. Não é brincadeira, não. O cara tá aqui, ó. Não começa com a destruição do templo. Isso aí não está na Bíblia. Ah, dá para discutir, não. Então tá bom, pessoal. Vou terminar aqui. Vou voltar lá para o meu outro canal, Círculo Céu, se vocês quiserem passar lá. E vou encerrar a live lá também. Tá bom? Valeu. Aqui. Obrigado. Tchau.